Em 1921, um homem ganhou o Prêmio Nobel da Física por ter resolvido um dos problemas mais persistentes da época, o efeito fotoelétrico. E quem era esse homem? Albert Einstein. Geralmente nós lembramos de Einstein por causa da relatividade, só que as contribuições que Einstein fez para a física foram tantas e de tanto peso e significância que muitas vezes elas são esquecidas e a gente lembra só da relatividade. Então, esse vídeo trata especificamente de uma delas, o efeito fotoelétrico, que ao contrário do que muitas e muitas pessoas imaginam, foi essa teoria e não a relatividade que deu para o Einstein o Prêmio Nobel. Só que antes, um pouco de contexto. No começo dos anos 1900, os físicos tentavam resolver um problema que tinha torturado as mentes mais brilhantes da época. Esse problema era a catástrofe ultravioleta. Eu já fiz um vídeo sobre ela e eu recomendo que vocês assistam, só que como eu sei que nenhum de vocês vai assistir, basicamente o problema é: nenhuma teoria existente na época conseguia explicar o que era observado experimentalmente. Nós temos um corpo negro, cuja definição física é um corpo que absorve toda a luz que incide sobre ele. Por isso, ele é negro. Só que quando esse corpo emite essa luz, ele forma um gráfico bem específico que só existe quando essa luz é emitida por um corpo negro. Só que todas as teorias existentes até então criavam um problema de conservação de energia. Elas diziam que qualquer corpo negro deveria emitir uma quantidade infinita de raios gama. Só que isso obviamente não é verdade. Se isso fosse verdade, você morreria de uma dose letal de raios gamas acendendo um fósforo, o que obviamente não acontece. Esse problema foi resolvido em 1900 por um físico chamado Max Planck. Planck postulou que os corpos negros não poderiam emitir luz de qualquer frequência, e sim só luz que fosse múltipla inteira de uma frequência fundamental. Essa foi a base da física quântica. Dizer que alguma coisa é quântica ou quantizada simplesmente quer dizer que essa coisa não pode assumir qualquer valor. Ela tem que ser um múltiplo de um número fundamental, o que nós chamamos de um valor discreto. Só para dar uma noção melhor, entre o número 1 e o número 2 existem infinitos números. Por exemplo, 1, 1,15, 1,115, 1,8975 e assim vai, você entende a ideia. Mas numa teoria quântica, os valores só podem ser números que são múltiplos inteiros de um número fundamental. Se por acaso esse número fundamental for 1, o próximo múltiplo inteiro será 2, depois 3, depois 4 e assim vai. Só que essa teoria quântica ia diretamente de encontro com a teoria clássica da luz. De acordo com a teoria clássica da luz, a luz era uma onda contínua que varria um espaço e preenchia ele como um todo. Só que uma das consequências da quantização é que a luz não é mais contínua. Ela é formada por pequenos pacotes que hoje em dia nós chamamos de fótons. Agora voltando ao Nobel do Einstein. A teoria clássica previa que, emitindo uma luz qualquer sobre uma chapa metálica, essa luz deveria excitar os elétrons e arrancá-los da superfície da chapa metálica. Como nós temos cargas se movendo, isso gera uma corrente elétrica. E a intensidade dessa corrente deveria depender da intensidade da luz e da energia de onda da luz. Mantendo a intensidade da luz emitida constante, nós esperamos que a corrente gerada parta de um valor mínimo, que pode ser zero quando não houver luz, e aumente conforme nós aumentamos a energia da luz sobre a chapa. Como a energia de uma onda depende da frequência dessa onda, então isso equivale a dizer que a intensidade dessa corrente gerada deveria depender da frequência de luz. Agora, quando nós vamos repetir esse experimento na vida real, nós observamos algo bastante inesperado. Para a maior parte das baixas frequências de luz, não importa a intensidade dessa luz, a corrente gerada é sempre zero. Ou seja, nós podemos emitir uma quantidade gigantesca de luz vermelha em uma chapa de cobre e ainda assim não arrancar nenhum elétron. Certas frequências de luz conseguem arrancar elétrons de chapas metálicas aparentemente sem fazer nenhum esforço. Só que outras frequências de luz, por mais intensas que sejam, não conseguem arrancar nenhum elétron. E isso não consegue ser explicado pela teoria clássica. Então, o que exatamente está acontecendo? E é aqui que entra Einstein. Utilizando a ideia da quantização de Planck, Einstein reafirmou a hipótese de que a luz é formada por pequenos pacotes de energia bem definidas. E essa energia só depende da frequência ou cor da luz.
A grande sacada de Einstein foi não interpretar a luz por causa do seu caráter ondulatório, e sim pelo caráter corpuscular com que ela é absorvida e emitida. Ou seja, ele trata a luz como pequenos pacotes de energia. E ele também supôs que no processo que gera o efeito fotoelétrico, um elétron sempre vai absorver completamente um fóton. Isso é extremamente importante, porque significa que fótons nunca vão ser metade absorvidos ou um valor quebrado. É essa característica que explica por que algumas frequências de luz conseguem arrancar elétrons do metal e outras não. Todo elétron fica ligado nesse metal por uma certa energia de ligação. Isso significa que para tirar esse elétron dessa chapa metálica, nós precisamos fornecer a ele uma energia maior do que essa energia de ligação. Como elétrons só absorvem fótons inteiros, isso significa que se o fóton foi absorvido e o elétron foi desprendido do metal, então evidentemente ele absorveu um fóton que possui uma energia maior do que a sua energia de ligação. Isso coloca um limite nas frequências de luz que conseguem arrancar elétrons de um metal. E é importante lembrar que esse limite é mínimo, ou seja, a partir daquela frequência de luz que os elétrons começam a ser arrancados. A teoria clássica dizia que os elétrons iriam absorver aos poucos esses fótons até serem desprendidos da chapa. Só que a teoria do Einstein dizia exatamente o contrário. Os fótons só são absorvidos caso eles tenham a energia necessária para tirar o elétron da chapa. Caso contrário, eles passam direto. E esse processo é instantâneo. O problema do efeito fotoelétrico e a catástrofe ultravioleta parecem ser dois problemas que não estão relacionados na física. Mas a solução dos dois é a mesma. A luz deve ter energia quantizada. Só que a relação delas vai ainda mais longe, porque uma mesma grandeza física aparece como solução dos dois problemas. A constante de Planck. Cada problema separado talvez simplesmente indicasse que a luz se comporta de maneira esquisita às vezes. Só que os dois problemas terem a mesma solução e a mesma grandeza física aparecendo neles, talvez signifique que a luz se comportar dessa maneira estranha não seja tanto uma anomalia. Esses provavelmente foram os momentos em que descobrimos questões ainda mais fundamentais acerca da nossa própria realidade. Esse é o princípio da mecânica quântica. Muito obrigado e até a próxima. Se você